tatuagem basicamente é a introdução de um pigmento que é permanente na pele. O termo correto é na derme, ok? Muitas pessoas às vezes têm a impressão que a tatuagem é feita tal como uma injeção, que pode perfurar até basicamente o teu músculo, mas não, é muito superficial. Bem? Então a questão de que as pessoas põem muitas vezes de que dói como tirar sangue ou dói como uma injeção, é dor muito diferente. Digamos que é, em vez de perfuração, eu gosto de chamar como um arranhão. O processo de introdução é feito através de, digamos, de golpes, ok? Não é como um corte constante, é através de golpes. O que dá a sensação, por exemplo, de uma linha, como se fosse um corte, é porque os golpes são feitos muito perto uns dos outros. Até podemos ver quando as tatuagens eram feitas através de pauzinhos, não sei se alguma vez vocês já viram, é muito interessante. É basicamente uns pregos muito fininhos, muito pequeninos, e era feito com golpes, ou seja, um pau batia no outro e esse era o que introduzia a tinta na pele. Hoje em dia, claro, com a evolução, já não é a mão, a própria máquina é que faz os pequenos golpes, nós chamamos até às vezes de strokes, isso tudo é uma quantidade de rotações que a máquina tem e isso é que faz a introdução da tinta na pele. Não é um corte, não é uma perfuração, uma penetração muito forte na pele, até porque se isso acontecer a tatuagem é estragada e não introduz a tinta, às vezes, muitas vezes até cria uma ferida que expulsa a tinta da pele. Normalmente a agulha tem um ajuste, e isso vai de tatuador para tatuador. Temos as agulhas que têm um ajuste que a agulha sai mais do que nós chamamos o cartucho, ou seja, é como uma caneta e podemos pôr a ponta mais para fora ou mais para dentro, mas tem um limite, ok? A questão de até onde podemos introduzir a agulha, isso já é uma percepção nossa. Eu costumo dizer que às vezes é como quando saber mudar de velocidades num carro, nem sempre estamos a olhar a ver a que rotações vamos, sentimos, mudamos. Então é igual, nós tocamos na pele, a máquina transmite uma certa vibração e o tatuador sabe até onde introduzir a agulha. Já é uma coisa com muita prática, com saber ler as sensações de pele para pele e a própria sensação que a máquina nos transmite. Por isso é que é bom conhecer bem o equipamento que estamos a trabalhar. Nunca começar a tatuar logo uma pele nova com toda a confiança, primeiro ir com calma, ver como a pele reage e aí já nos vai transmitir ao ponto que podemos introduzir a agulha na pele. Damos um exemplo, por exemplo, nós madeirenses, temos uma pele um pouco mais escura que normalmente pessoas da Europa do Leste, isso tudo porque a quantidade de sol que a nossa pele recebe cá é muito diferente e então temos de ter esse certo cuidado da sensibilidade das peles umas para as outras. E isso faz com que a gente tenha também de ter cuidado em ler as sensações da agulha na pele. É basicamente isso. Reduzido um pouco o material todo necessário para esta tatuagem. Antigamente precisávamos de uma pedaleira para ativar e desativar com o pé a máquina, os cabos, tinha uma parte, uma caixinha que seguramente já devem ter, quem fez tatuagem antigamente, que era o que regulava as voltagens da máquina, que é o que cria a rotação mais alta ou mais baixa da máquina. Hoje em dia isso tudo, basicamente foi tudo reduzido a uma máquina só, que tem uma bateria e o próprio motor. E é basicamente isso em relação à máquina. Depois usamos agora agulhas, pelo menos nós cá no estúdio usamos agulhas que são chamadas cartuchos. São agulhas muito pequeninas, completamente descartáveis. Não precisa de nenhum tipo de esterilização, nem nada. Até que as antigas as pessoas tinham a sensação que a agulha podia ser utilizada outra vez com a esterilização. Mas isso não pode acontecer, porque a própria agulha tem um corte como uma faca. Se for usada há algum tempo, ela perde o corte. E já não pode ser utilizada, por isso nem esterilizando, nem que a gente quisesse usar outra vez a mesma agulha, não dá. Por isso agora o nível de biossegurança está muito alto, é algo que o mundo das tatuagens evoluiu imenso, e tanto que para fazer parte da Associação de Tatuadores é preciso ter os conhecimentos de higiene. Temos que estar registados em algo que se chama SACILIAM, que é a recolha de agulhas,
a recolha de material contaminado, e isso foi algo que evoluiu imenso nos últimos anos, senão o estúdio torna-se ilegal, trabalha de maneira ilegal. Criado, digamos, um sindicato, por assim dizer, das tatuagens e das alterações corporais, que envolve a parte dos piercings. Para estar inscrito agora nessa associação, que foi criada pós-Covid, é preciso cumprir algumas regras. Uma delas é estar registado nesta parte que eu estava a explicar, da CNAM, da recolha de resíduos contaminados, como as agulhas e todo o papel que nós limpamos as tatuagens. E isto é uma questão importante nas pessoas que às vezes fazem tatuagens nas casas. E não estou a criticar as pessoas que fazem tatuagens em casa ou não, desde que tenham a segurança e os conhecimentos da higiene, de como é que é feito, para onde é que vai as agulhas, por exemplo, é uma questão abordada pelos clientes. Também é verdade que as pessoas agora começam-se a questionar mais as coisas, e uma das questões é que as agulhas são recolhidas pela Serlima, que aqui na Madeira são os únicos que têm, acho que não vou dizer se são os únicos ou não, mas pelo menos é o que eu tenho conhecimento, são os que têm a licença para fazer a recolha dos materiais contaminados. Nós temos, depois eu até posso mostrar os baldes como é que são, e é uma questão muito importante, a higiene e a segurança no trabalho agora, porque não é só para o cliente, também é para nós, como tatuadores. Corremos riscos, tocamos em pessoas que não sabemos se têm doenças ou não, não é? Podem nos ocultar alguma doença, e é muito importante isto porque não haver uma contaminação das áreas e depois material, digamos, por aí jogado. É muito importante isto agora nos estudos vir a acontecer. E isso foi criado já há algum tempo, esta educação, por assim dizer. É uma educação muito diferente da que vimos, se calhar, nos anos 70, que tem fotos na internet, pessoas a tatuar-se em luvas, as máquinas não eram desinfetadas, não havia os materiais de proteção das máquinas que há hoje em dia, que forramos as máquinas com materiais impermeáveis e isso tudo, também são questões que depois eu posso vir a mostrar. E algo que eu tenho sempre em mente em transmitir aos clientes é mostrar como é que é feito hoje em dia, porque eu sei que muitos até têm vergonha de nos perguntar as questões de segurança e da higiene, e faço sempre mostrar, abrir o material à frente dos clientes, mostrar como é que eu forro as máquinas, como é que eu forro a minha zona, protejo a mim próprio também. É algo muito importante os tatuadores também, não só fazer para ficar bonito e proteger o cliente, mas também nos protegermos. É algo, somos um meio muito fácil de contaminação, se nós nos contagiamos, quando vamos tocando também vamos contagiando. Isto é outro tema muito importante e tem criado muita revolta no meio das tatuagens. Antes ou pós-Covid, o Parlamento Europeu fez uma exigência que todas as tintas fossem alteradas e até algumas eliminadas, como o azul, se não estou em erro, eram cores primárias, e isto causou um bocado um transtorno. Muitas pessoas atualmente nos questionam se pode haver fazer tatuagens a cores, e eu trabalho muito com tatuagens a cores. Se alguém quem me segue tem visto que eu trabalho bastante a cores, e sim, é permitido, porque houve uma alteração nas tintas todas. Então o Parlamento Europeu, a única coisa que exigia, não eliminou nenhuma tinta, exigia que os rótulos fossem alterados. Ou seja, agora todos os rótulos, todas as tintas, têm que ter todos os componentes que a tinta contém. Antigamente tinha só alguns componentes nas etiquetas, agora é exigido que tenham todos. São tintas vegan, acho que isto é importante no meio que nós estamos a viver agora, frisar que são tintas naturais, são tintas vegan, já não são as tintas que eram usadas antigamente, que sofriam muitas alterações na pele, não à pele, mas se a tatuagem há muito cor, havia pessoas que se questionavam se os componentes faziam mal ou não, até as primeiras tintas acho que tinham iodo ou algo assim, já há muitos anos atrás, as primeiras tintas, mas agora não, são tintas vegan. Nós trabalhamos com as melhores tintas do mercado, tem o carimbo de aprovação da União Europeia, e isto é uma questão que, por exemplo, muitos alemães, belgas, nos fazem, quais as tintas que nós usamos, porque foi lá que foi proibido por uns meses tatuarem a cores. Por isso,
muitas vezes temos que mostrar as tintas que estamos a usar, os rótulos, são as tintas atualizadas, porque é basicamente a mesma tinta, o mesmo fresquinho, mas só mudou o rótulo, ou seja, eles exigiram que fosse recolhido todas as tintas antigas e então utilizar as novas. O processo para fazer a tatuagem, depois do cliente me contactar e fazer a marcação comigo e isso tudo, é o processo criativo, é a melhor parte. Para mim, a parte que realmente me interessa é o processo criativo. Não é que me interessa, mas sim que me dá mais prazer, mais gozo, é o processo criativo. E trabalho, e alguns dos meus colegas também trabalham da mesma maneira do que eu, que o processo criativo é feito diretamente e juntamente com o cliente. Fazemos a marcação e no dia da marcação fazemos o projeto em conjunto. Claro, já vem com algumas ideias ou com algum esboço, mas que eu gosto de criar o projeto com o cliente para ter algo completamente original e ao gosto do cliente. E poder às vezes explicar também as minhas ideias, o porquê de usar aquela cor, ou o porquê de usar aquele estilo, e às vezes até aconselhar alguns que já têm algumas tatuagens como encaixar, para ter um design harmonioso. Acho que isto é muito importante, quando ter algo harmonioso na pele, não ter algo só por ter, e eu gosto de trabalhar isso com o cliente e também conhecer quais são as emoções que quer transmitir, a tatuagem, ou o significado, isso tudo é importante, faz parte do processo. E acho que esta é a parte interessante em que eu e o cliente criamos alguma relação, em relação a criar um design, como eu estava a dizer, harmonioso, mas com muito significado e original. Isto é muito importante, ter algo original. E claro, também eu poder expressar a minha arte na pele do cliente. E não sou simplesmente um tatuador no processo de transmitir ou de introduzir a tinta na pele. Eu gosto de me considerar um tatuador artista. Criar arte, que a minha arte seja na pele de outra pessoa, a minha tela é a pele. Temos tudo, não é? Também não só faço obras de arte e tal, temos coisas muito mais simples. Gosto de dar o exemplo, fazer um número, uma data, também faço, não é? Mas quando me dão a oportunidade de criar um projeto artístico, eu também tento aproveitar e transmitir a minha arte na pele das pessoas, juntamente com a ideia do cliente. Há zonas que doem mais do que outras, há zonas que, vou dar um exemplo, há zonas que é uma dor, o contraste de dor é muito grande, por exemplo, na perna, ou quando estou a falar por experiência própria, no pescoço, comecei a tatuar o pescoço aos lados, não me doía, mas uma dor completamente insuportável, chegou a meio, uma dor completamente insuportável, para mim, a dor varia muito de pessoa para pessoa. Eu costumo dizer que as mulheres são muito mais resistentes à dor, em geral, do que os homens, e digo que elas já vieram preparadas para a dor. É natural, penso que pelos partos e isso tudo. A mulher eu acho que muito mais resistente à dor, há exceções, não é? Como tudo. As zonas que dói, que eu estava a falar dos contrastes, por exemplo, a parte interior da perna, muitas vezes dói mais que a parte exterior da perna. Sentimos bastante, às vezes, ao tatuar uma perna toda, que há zonas, mesmo sendo a parte inferior, há zonas que tipo, do lado direito dói mais do que o lado esquerdo. Também há pessoas que têm a sensibilidade maior de um lado do corpo como do outro. Como temos uma parte do corpo maior e menor de um lado e do outro, a sensação também acontece. A nível de dor, eu não acho que seja uma dor, como é que eu vos explico, de quando se magoam ou quando se cortam. A dor muitas vezes varia também das agulhas, não é? E do processo que estamos a fazer. É mais um ardor. Eu costumo dizer que é mais um ardor do que uma própria dor mesmo. Claro, tudo varia do tatuador, varia da pessoa que está a ser tatuada, se é mais sensível ou menos sensível à dor, resistente à dor. E sou daquelas pessoas que não é nada resistente à dor, só de estarem a respirar perto de mim já me dói, mas é algo completamente suportável. As costelas, tanto que eu tenho uma muito pequenina nas costelas e disse nunca mais vou fazer, nos pés, zonas que costumo dizer que dobram, tipo zonas assim daqui dos braços, das pernas, os joelhos também doem um pouco. A nível pessoal, as que me doeram mais foi na parte de trás do pescoço, como eu falei há pouco, a parte da frente do pescoço,
e foram essas, basicamente. A diferença de tatuagem a cores e a preto e cinzas, eu acho que só difere basicamente pelo gosto pessoal do cliente e a maneira do tatuador trabalhar. Acho que a diferença está nas técnicas do tatuador, aí é que está a maior diferença. Trabalhar com cores e trabalhar com pretos e cinzas, a nível técnico é bastante diferente. Mas para o cliente, às vezes, uma questão que me fazem muito é mais caro? Não. Desaparece mais depressa com o preto e cinza? Não. É preciso ter alguns cuidados diferentes do que a cor do preto e o cinza? Também não. É igual em tudo. É completamente igual. O que acontecia antigamente, que as pessoas veem tatuagens a cores muito diferentes do que nós vemos agora, é que as tintas, como eu falei, antigamente eram muito diferentes das que têm agora. As pessoas também não tinham o conhecimento dos cuidados a ter, e depois eu até gostava de falar disso, dos cuidados a ter com as tatuagens. E claro, nota-se mais às vezes num bloco amarelo, que é uma cor clara, do que num bloco tudo a preto. A alteração no amarelo se calhar vai acentuar um pouco mais, o preto vai ficar verde, que acontecia muito antigamente, vai ficar verde, e o amarelo se calhar pode vir a desaparecer um pouco. Mas os cuidados e tudo o processo é basicamente para o cliente é igual. A dor é a mesma, muitas pessoas também me questionam isso, se a dor de tatuagens a cores é muito diferente do preto, não, a aplicação é a mesma. O único processo que nós temos de ter muito cuidado é o tatuador, não haver contaminação de cores. E é aí que eu digo que a técnica é que é bastante diferente. Conhecer bem o artista onde vão, ver se ele faz o estilo que realmente vocês querem, se o estúdio cumpre, ou se um estúdio privado se cumpre com todas as regras de higiene, é muito importante. Pensar bem o que querem fazer, para não vir depois a se arrependerem. Acho que estes são os conselhos básicos que eu dou às pessoas que, quando querem fazer uma tatuagem. É basicamente isso.